Então, a gente veio, né, da safra 23, 24, de uma safra de El Niño. Isso significa o quê? Que a gente tem um aquecimento, né, das águas do Pacífico e, como reflexo, então, a gente tem uma maior quantidade de chuvas na região sul do país e uma menor quantidade de chuvas no Cerrado e no norte do país, tá? Para essa safra agora, 24, 25 de soja, a gente tem o fenômeno contrário, né, que é o Laninha. Então, a perspectiva é de excesso de chuvas na região do Cerrado e Norte e uma redução na frequência de chuvas aqui na região sul do país, né? O que isso reflete, né, na semeadura? Certamente, então, né, a gente vai ter um atraso na semeadura nas regiões centro-oeste e norte, porque a previsão do Laninha se iniciar é a partir do final da primavera, ou seja, a partir do final do mês de outubro, né? Nesse sentido, então, no Cerrado, né, no norte do país, nós ainda temos uma baixa frequência de chuvas. Em algumas regiões já choveu, mas ainda na maioria delas com poucos milímetros, né, em torno de 10, 20 milímetros, o que não garante ainda uma umidade para garantir uma boa emergência dessa soja, né? E pelo contrário, no sul do país, nós ainda teremos um outubro bastante chuvoso, né? Então, em função desse fenômeno laninha iniciar a partir do final da primavera, nós ainda temos um período bastante seco no cerrado, né? E isso está atrasando bastante a semeadura da soja. Se a gente for comparar com a porcentagem de semeadura da mesma época na safra passada, nós já tínhamos aí em torno de 5% da área total semeada no Mato Grosso, né? A semeadura no Mato Grosso já é permitida a partir do 1º de setembro. E nesse ano a gente ainda está em cerca de 2% somente da área semeada, justamente em função, né, dessa menor ocorrência de chuvas. Então, foi um ano aí de extremos climáticos, né, com uma seca muito grande no centro-oeste e excesso de chuvas na região sul. Com esse atraso da semeadura no cerrado, né, o que a gente tem de consequência em relação a doenças? A soja, né, o período que essa soja vai estar no campo, ele vai coincidir com o período de maior pressão de doenças, principalmente da ferrugem da soja, que é a principal doença. Geralmente ali, né, em algumas regiões do Mato Grosso, a ferrugem ela acaba chegando já no final do ciclo, então não sendo a principal doença que impacta. Mas nesse ano, com esse atraso da semeadura por esse setembro e outubro aí mais secos, o que a gente vai ter, né, é a soja deslocando a sua semeadura para mais tarde. Então, a gente já vai ter maior disponibilidade de inóculo de ferrugem, porque esse inóculo ele é produzido nas primeiras semeaduras, né? E aí, numa situação que a gente tem a soja mais tarde no campo, a gente também tem maior pressão de doenças. Com isso, né, então a gente vai ter um reflexo direto no manejo das doenças da soja, não só da ferrugem, fazendo com que a gente precise aí, né, escolher produtos com um amplo espectro de controle, né? Porque naquelas regiões do cerrado que a ferrugem chegava só mais tarde, é bem provável que essa ferrugem já vai incidir mais cedo, talvez até no estágio vegetativo da soja, né? E também questão de manter intervalos de aplicação, escolher produtos aí robustos realmente, né, para o controle de doenças. Então, sim, né? Essa semeadura mais tardia ela vai refletir na maior incidência de doenças. E isso vai ser mais problemático para a questão da ferrugem, né? Como eu comentei anteriormente, porque o inóculo ele começa a ser produzido. A ferrugem é causada por Phacopsora pachyrhizae, que é um fungo biotrófico. O que isso significa? Ele só sobrevive, né, em plantas vivas. Por isso, a importância do vazio sanitário, né, aquele período que a gente não tem soja no campo, justamente para reduzir a pressão, a incidência de inóculo, né, no ar. Esse esporo da ferrugem, ele é transportado a longas distâncias por correntes de vento. Então, quanto mais tarde, quanto maior o atraso na semeadura, maior a pressão ou a disponibilidade de esporos no ar. Tá? Esses esporos são produzidos nas primeiras semeaduras, tanto aqui do Brasil,
mas também dos nossos países vizinhos, né? A gente não pode esquecer isso, que a gente tem Bolívia, Colômbia, Paraguai, outros países aí que já semeiam mais cedo, né? Então, já com soja exposta ali, né, a todas as doenças, e que esse inóculo, especialmente da ferrugem, que é a principal e mais agressiva aí doença da soja, ele vai chegar nas nossas lavouras, né? E aí, encontrando a soja num estágio já vegetativo, em função desse atraso na semeadura, o cuidado no manejo de doenças ele vai ter que ser muito maior, né? Então, esse ano a gente não vai poder descuidar desse manejo de doenças, já pensando nessa possibilidade da ferrugem chegar mais cedo. Né? Temos várias doenças importantes aí, né, na cultura da soja. E em algumas regiões, quando a gente pensa especialmente, né, centro-oeste, às vezes a ferrugem não chega a ser impactante na produtividade, porque ou ela chega tarde, ou às vezes, né, algumas regiões ali, a ferrugem acaba nem ocorrendo. Esse ano, com esse atraso na semeadura, né, então é bem provável que essa ferrugem chegue cedo e que incida em regiões ali onde talvez ela não era problemática. Então, além de toda a preocupação com manchas foliares, antracnose, né, mancha-alvo, a gente precisa pensar bastante aí nesse manejo da ferrugem da soja. Praticamente, né, todos os patógenos aí, todas as doenças que ocorrem na soja se favorecem de clima úmido. A gente poderia citar como exceção o oídio, né, que é um dos poucos fungos que não precisa de água livre aí para germinar e causar doenças. Então, talvez o oídio, pensando em região sul, vá ser aí, né, nos cultivares suscetíveis uma das principais preocupações. Pensando, né, cenário Brasil como um todo, nós temos aí, independente do clima mais seco ou mais úmido, ocorrência de manchas foliares, né? Porque a gente tem que pensar que as doenças, né, os patógenos, eles estão competindo entre si por tecido verde ali, né, por tecido sadio disponível para infecção. A ferrugem é uma doença extremamente agressiva, no sentido que o ciclo, né, desde o contato do esporo com a folha, penetração ali, formação de hifas e formação lá daquela lesão, daquela pústula que vai liberar esporos, nós temos em média 7 dias, né? E esse período a gente chama de período de latência, que é o período até ter sintoma, até estar esporulando, né? Formando aí nova fonte de inóculo. Nas manchas foliares, esse período é um pouquinho maior, então fica aí, claro que depende muito, né, do cultivar e da doença, mas a gente pode falar em torno de 14, 15 dias. Então, num ano, pensando em região sul, né, mais seco, onde a gente não tem a ferrugem predominando no cenário, as manchas foliares vão se favorecer e se favorecer bastante, porque elas não vão ter a ferrugem ali mais rápida e mais agressiva competindo por área foliar, além do oídio. Pensando, né, nas regiões onde a gente vai ter alta disponibilidade ali de chuva, né, bastante umidade, então região norte, região centro-oeste, pegando ali todo o cerrado brasileiro, nós vamos ter ferrugem, né, como uma das principais preocupações, mas mancha-alvo, né, crestamento de cercóspora, septória, antracnose, pensando, né, naquelas regiões de maior altitude, então em alguns estados aí, né, ou algumas regiões, Minas Gerais, Goiás, enfim, onde a gente tem maiores altitudes, o próprio mofo branco nas áreas onde a doença, né, já tem histórico de ocorrência. Então, a gente tem que pensar no manejo sempre, né, como um todo. Ferrugem, extremamente importante, é o que direciona a compra de fungicida, né, em praticamente aí 80% dos produtores do país, mas nós temos várias outras doenças aí bastante importantes, né, e que causam um impacto significativo em termos de perdas na soja, né. Lembrando também que a gente tem a questão de resistência aos fungicidas, né? Então, a utilização aí de fungicidas multissítio é super importante, a alternância, né, de ingredientes ativos e de diferentes grupos químicos, manutenção de intervalo de aplicação, né, nessas regiões aí onde a gente vai ter maior umidade, início mais cedo dessas aplicações, né, então ali até no máximo 25, 30 dias depois da emergência, tudo isso para garantir aí ao longo do ciclo, né, um bom manejo de doenças.